Os termos da internet: influencer. Quem influencia e quem são os influenciados? Realmente alguém influencia alguém? O termo usuário, né? Que na teoria das redes, que eu acho que é um documentário que está na Netflix, fala sobre isso. Ou a internet é um produto que usa o mesmo termo que se usa para dependentes químicos, usuários. Enfim, nesse tempo que todo mundo fala e quase ninguém escuta, e que tudo parece altruísta e no fim a gente, se for sincero, se depara com alguma coisa bem egoísta e própria da nossa natureza, eu me vejo nesses tempos e nessas reflexões. O meu intuito no canal estava praticamente no meio da pandemia e eu sempre tive a necessidade de me expressar de algumas coisas que eu acho caras para mim e são profundas para mim, mas não vou dizer que elas são absolutamente profundas para todo mundo, mas eu acho que um período de reflexão sobre algumas coisas é muito importante se tirar esse período. E aí, no meio da pandemia, eu pensei, ouvindo algumas coisas de outras pessoas, até que ponto eu posso influenciar pessoas, principalmente mulheres da minha idade, que se separaram e demoraram para retomar suas vidas, em virtude de vários fatores que uma separação acarreta, e principalmente emocionalmente o que isso acaba atingindo a família como um todo, tanto a mulher quanto o homem e filhos. Então foi na tentativa de compartilhar um pouco dessa vivência e também da mulher que está chegando à velhice e tentar demonstrar de alguma forma que o que eu amealhei no meio da minha caminhada e com algumas observações muito particulares, eu consegui ter em termos de saúde e em termos de benefícios, quer econômico, quer social, quer realmente no campo da saúde. E me irrita muito e me incomoda até hoje as pessoas que associam a velhice a simplesmente a um estado de decrepitude. A gente não precisa ser decrépito estando velho. E também não acho que seja uma maldição ou algo ruim que nos acontece. Principalmente se você vê que quem está ficando velho é porque ainda está vivo e deveria estar vivendo. E é muito interessante que agora com essa história da vacinação, como as comorbidades, como eles chamam, quer dizer, tem jovem cada vez mais novos e cada vez mais doente. Eu tenho um certo orgulho, tenho muito orgulho, de estar entre os 55 a 59 anos sem comorbidade. Resumindo, eu vou ter que ser vacinada mais pra frente. Minha data hoje é 2 de junho, tem praticamente 29 dias para que comece a minha data, que são os que não têm comorbidade, graças a Deus. É muito interessante como as pessoas não se ligam nisso e verificar por que nós estamos mais doentes. E a ameaça de morte pra gente nunca foi um fator para que a gente mude o nosso comportamento. Tanto é que tem pessoas que têm diagnósticos, né, profundamente sérios, que elas têm que largar determinados hábitos, mudar vícios e simplesmente elas acabam piorando o seu quadro de saúde, porque isso nos é difícil. E muitas vezes a gente luta contra si mesmo, se auto-sabotando. E com um discurso piedoso e com um discurso de que a gente não consegue. É difícil, mas não é impossível. Então isso é muito bom. E eu acho mais engraçado ainda que cada vez mais gente mais nova, tá fazendo intervenções estéticas, né? A tal das plásticas. Então, por exemplo, eu tenho amigas que são do mesmo campo religioso que eu particularmente acho que o corpo tem de ser respeitado. E eu sou de uma geração, pelo menos eu sou a pessoa que vim dessa geração e observava muito as coisas que se falavam a respeito de uma sacralidade do corpo, porque é uma máquina monumental, ela não faz como a lagartixa, né, que regenera outros bichos que regeneram os membros, mas o nosso corpo se regenera e se regenera de uma forma muito boa e ele luta para se regenerar durante muito tempo se você der condições para que ele o faça. E eu acho muito interessante que agora eu tive na pandemia uma colega que foi
fazer abdominoplastia. Tão difícil falar essa palavra. Resumindo, ela foi cortar o bucho e operar o seio. E na pandemia, né? Não sei se barateou, se a fila ficou menor, não sei. Mas é engraçado porque, por exemplo, a gente que professa uma fé em Deus, a gente não respeita o próprio corpo que Ele nos deu como templo. Ah, não, quero pôr um peito maior nesse... É pecado? Não tô falando de pecado, eu tô falando de saúde, né? O pouco que eu entendo. Você correu 2 riscos, né? Riscos. Tanto de cair sua imunidade, porque o seu corpo que estava relativamente bem tem que se voltar todo para se recuperar de uma cirurgia, e toda cirurgia todos dizem que é um risco. Eu acredito que quase os médicos são unânimes, se não a cirurgia em si, a parte anestésica é sempre um risco. Enfim, você vai ter que fazer com que o seu corpo que estava ali estabilizado, reverter tudo para se recuperar de algo que você mesmo provocou. Uma coisa é algo que nos acomete, outra coisa é quando nós cometemos alguma coisa contra nós mesmos. E quase todas essas fatalidades, eu acredito que se você tentar ser o máximo possível como eu tento ser, comigo mesma, os males não sobrevieram assim, ó, do nada, não. Caiu um meteoro na minha casa, não foi. A maior parte das coisas a gente que provoca por uma ignorância ou por, pode-se dizer, com intenção, né? Por uma série de razões a gente acaba provocando muitos danos a si mesmo. E aí eu acho interessante porque agora começou a falar ultimamente de explante. Todo mundo correu para fazer o implante. Agora tá todo mundo correndo para fazer o explante. Porque, nossa, se descobriu que o corpo encapsula aquele corpo estranho que você enfiou lá dentro do teu corpo, porque é o tal combate natural dessa máquina maravilhosa, desse mecanismo maravilhoso para te autoproteger. Ele corre e encapsula o implante. E até teve, eu não lembro que, sei lá se foi a atriz, se foi a tal da influencer, não sei, que descobriu que o silicone dela tinha vazado. Parece que fica dentro de um saquinho, não sei. Ele vazou e o que estava poupando uma infecção generalizada, ou que aquilo se espalhasse, o próprio silicone se espalhasse, era esse encapsulamento que o corpo faz de todo o corpo estranho que você cisma de enfiar dentro do seu corpo. E quando eu era pequena, eu ficava olhando o mundo, pequena que eu digo é assim, uns 5, 6 anos. E eu sempre pensava e falava, nossa, a gente podia ter um zíper pra gente olhar e ver quando algum órgão está se deteriorando ou não. Era nesse sentido, porque eu era muito criança. Conforme eu fui crescendo e fui vendo as atrocidades que a gente comete contra nós mesmos, eu pensei, ai, graças a Deus que a gente não tem aquele zíper. Já imaginou? Uns mais atentos enfiaria a mão suja dentro dos órgãos internos, manipularia os órgãos internos. Você já imaginou? Ainda bem que as loucuras que a gente inventa, ou que a gente pensa que seria bom se tivesse, na verdade é algo muito destrutivo, porque eu, quando criança, numa inocência e numa preocupação própria, eu pensava, puxa, eu poderia abrir o meu próprio zíper e ver, olha, o coração não está bem. E isso também eu tô pensando que a gente entenderia do próprio corpo, né? Coisa que realmente a gente sabe que não acontece. Mas a gente está vivendo tempos muito difíceis, tempos de muitos gritos, e é mais ou menos como aqueles filmes espíritas, e estão reprisando A Viagem agora na TV paga aí, e eu não sei se mostram, e eu não me recordo exatamente dessa novela, mas como que eles representavam o inferno. O céu era uma coisa assim ridícula, que ficava todo mundo passeando descalço no Ibirapuera. E não dava muita assim, não te dá muita noção também do que seja um céu, né? Do que a gente fica imaginando do que seja céu. Mas uma boa noção do que a gente pinta, imagina do que seja um inferno, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Pessoas chafurdadas numa lama, num lodo, num lamaçal, e todos passando um por cima dos outros, e com realmente, como diz a Bíblia, um choro e ranger de dentes. Que a gente consiga não sair desse choro e lamaçal para andar descalço no Ibirapuera, como eles representam o céu lá, mas que a gente consiga realmente ter uma visão melhor enquanto a gente está neste limbo, a gente consiga realmente submergir
para uma coisa que seja mais próximo ao que Jesus tentou mostrar para nós, o que é o reino de Deus e que ele já está implantado neste mundo, que por mais que nós queiramos soterrá-lo, eu creio no que a Bíblia fala, ele já está instaurado e ele já pode ser vivido e desfrutado, mas para isso não precisa que ele se apresente a nós, mas principalmente que nós tenhamos essa disposição de coração e mente de se apresentar e se envolver com ele, porque vai ser igual quando você recebe o diagnóstico de morte. Você tem que mudar os seus hábitos. E eu sei que é muito difícil para nossa natureza, eu sei que é muito difícil para mim, mas nesse tempo, né, que a gente está muito em internet e a pandemia acirrou mais ainda, até eu tenho que fazer uma luta hercúlea interior para tirar a mão desse celular ou tirar esse celular da minha mão. Mas eu espero influenciar no sentido de que você pense um pouco mais para além do que já se está estabelecido, do que é um corpo humano, do que é a velhice. E como a gente bem viu na pandemia, nos falta e nos fez muita falta pessoas, que eu gosto da Bíblia Revista e Corrigida, pessoas idas em idade que pudesse nos aconselhar. O que se viu foi muito velho, desperucado, como se dizia antes, gaga, e hoje se dá o nome de Alzheimer, que guarda das proporções. Eu acredito que só se descobriu realmente o nome de algo que já existe há muito tempo. E não sei como também a gente pode cuidar desse mecanismo cerebral tão desconhecido e tão necessário, mas com certeza só passando o olho pela sociedade, pela sua vida e pela sua casa, você pode ver que a gente não está fazendo isso com a seriedade e comprometimento que a gente deveria. Então, hoje, basicamente, é somente essa mensagem da minha pretensão, que eu luto para mim mesma e que eu gostaria de poder ter uma eloquência maior para deixar isso claro, do que eu acredito que seja uma boa prática e que é uma prática que pode ser adotada por mais pessoas. Enfim, nesses tempos difíceis, que de influencers que a ninguém influencia e de seguidores que a ninguém segue, é nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E é disso que nós vamos ter que responder mais para frente, do que fizemos nesse tempo que a gente chama de hoje.